Prezados alunos, hoje nossa aula vai tratar de avaliação e mitigação de impactos ambientais na agricultura. Afinal, o que é o impacto ambiental? O impacto ambiental é um desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. Surgiu a partir da evolução humana, ou seja, no momento em que o homem começou a evoluir em seu modo de vida. No caso específico da agricultura, os primeiros impactos ambientais deram-se depois da domesticação da agricultura e da produção animal para o homem, principalmente no início da Idade Média, quando o homem começou a manusear a questão do solo. O homem começou a lavrar o solo, começou a fazer os primeiros preparos dos solos. Aí temos os primeiros relatos de impacto ambiental ocasionado pela agricultura. Mas, afinal, esse impacto ambiental ele pode ser levado em conta apenas a atividade humana? Não, Nem sempre, pois os impactos ambientais podem ser resultado de acidentes naturais. A explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio ou outro agente físico também pode ocasionar um impacto ambiental. Vamos um exemplo, A erupção de um vulcão, por exemplo, ela realmente causa sérios impactos ambientais, mas isto é um impacto ambiental natural, muito comum, quando acontece uma erupção vulcânica, principalmente em áreas onde tem o chamado cinturão do fogo do Pacífico. Não é algo muito comum de acontecer, mas nessas áreas do Pacífico realmente a erupção vulcânica é bastante ativa, algo que nós não temos em nosso país. Mas devemos dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação do homem ou pela ação antrópica. Quando nós falamos da ação do homem, no nosso caso específico, nós falamos especificamente em relação à agricultura. A agricultura modifica o meio ambiente e essa modificação causa sempre impacto ambiental. Então não esqueçam disso. A agricultura modifica a paisagem natural. Uma vez modificando a paisagem natural, este impacto ambiental ele é perceptível. E no caso específico do Brasil, existe uma definição específica para impacto ambiental. Nós temos o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá certo? Que estabelece o que vem a ser impacto ambiental. Então, para o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá certo? Ele diz o seguinte no seu primeiro artigo: para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matérias ou energias resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Se nós fizermos aqui uma ligação direta com a agricultura, a gente vai observar que em vários momentos a agricultura, quando mal manejada, atua de maneira dentro desses fatores aqui. Ela pode afetar a saúde, a segurança, o bem-estar, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, por sermos um país essencialmente agrícola, um dos maiores produtores de grãos do planeta, a agricultura, infelizmente, está ligado diretamente com o aumento do impacto ambiental em território brasileiro. O nosso objetivo é o quê?
mitigar esses impactos ambientais. Então, esse é o objetivo, né, da nossa aula. O que eu posso fazer para diminuir esse impacto ambiental ocasionado por uma atividade agrícola, né? Então, os principais impactos, né, associados à agricultura, vamos citar alguns exemplos, né? Primeiro, devido à irrigação. A irrigação, né, é uma atividade ligada especificamente ao uso da água, né? Nós sabemos que mais de 70% do consumo da água no Brasil se deve à agricultura. Então, muitos impactos estão associados a uma irrigação mal planejada, mal manejada. Tá? É muito claro isso. Os impactos, eles vão existir naturalmente. O que nós devemos fazer no caso da agricultura? Trabalhar com técnicas que diminuam ao máximo esses impactos ambientais. Então, esses impactos associados a uma irrigação mal planejada, mal manejada, basicamente a redução da disponibilidade hídrica em áreas com déficit hídrico, áreas em que a quantidade de água não é satisfatória. No caso específico do Brasil, principalmente em áreas dos semiáridos, que vão do norte de Minas ao nordeste. Então, nessas áreas, o manejo da irrigação deve ser feito com o maior critério possível, porque são áreas, né, geograficamente com predisposição a déficit hídrico. Então, eu devo usar preferencialmente métodos de irrigação que gaste a menor quantidade de água possível, né? Um outro fator é a questão da erosão. Então, solos, né, que têm predisposição a processos erosivos, solos mais fragilizados, a irrigação deve ser usada com mais critério ainda, né? Então, se eu usar em áreas de solo descoberto, eu vou ter o favorecimento da erosão. Vai propiciar o arrasto das partículas superficiais desse solo. Então, eu tenho que trabalhar com uma estratégia de usar um método de irrigação menos evasivo e, ao mesmo tempo, trabalhar com solo protegido. O terceiro ponto, ele está muito ligado ao primeiro, é o processo de salinização dos solos, solos salinos. Isto é muito comum em regiões áridas e semiáridas. No caso do Brasil, são áreas com predisposição a solos salinos, vai do norte de Minas Gerais ao nordeste. O que eu devo ter a percepção para evitar esse processo de salinização dos solos, né? Observar a qualidade da água antes de fazer um processo de irrigação e observar qual tipo de adubo eu vou trabalhar. Nós já sabemos que alguns adubos têm alto índice salinos. Se eu estou numa região que tem predisposição à salinização desses solos, eu tenho que ter mais cuidado ainda. Devo fazer uma análise, né, da água, né, para ver qual a concentração de sais que existe nessa água e, ao mesmo tempo, a utilização de adubos, né, com alto teor salinos devem ser evitados. Então, é importante que se observem isso, né? E um ponto muito comum em nossa região é a contaminação dos mananciais devido ao lixiviamento ou carreamento de agroquímicos. Aqui engloba todos os agrotóxicos, né? E a aplicação de adubos e corretivos de solos, né? Contaminação de mananciais, principalmente águas de superfície e, no segundo momento, águas, né, subterrâneas. Então, vou fazer a aplicação desses produtos, né, adubos, agrotóxicos e corretivos, devo fazer de acordo com a técnica, colocar a quantidade que a análise indica. O que vai além disso, tem uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de contaminação dessas águas, né, que são águas de superfície, rios, né, ribeirões, córregos, lagoas, né, e
como eu disse, no segundo momento, a contaminação ela vai para o subterrâneo. Então, isso aqui são os impactos associados à irrigação quando essa técnica é mal manejada, ela é mal planejada, tá? Não esqueçam disso, tá ok? Pois bem, né? Então aqui tem algumas fotos, né? algumas situações, né? Alguns tipos de irrigação. Aqui eu tenho uma irrigação por gotejo, aqui eu tenho irrigação por microaspersão, aqui eu tenho novamente irrigação por gotejo. Esses são métodos de irrigação que nós chamamos métodos mais eficientes, porque são métodos localizados, em que eu uso uma menor quantidade de água, tá? E eu tenho uma maior eficiência. Então é importante observar isso. Esses métodos localizados, eles são muito mais econômicos. Eu tenho uma maior economicidade do meu recurso hídrico, que eu falei para vocês em aulas anteriores, que esse recurso hídrico é o quê? É dotado de valor econômico. Portanto, a água é cara. Então, esses métodos de irrigações localizadas, eles são os mais indicados, porque eles gastam menos água, têm uma eficiência acima de 90%, né? E com isso, eu tenho o quê? Um gasto menor, né? Então, a valoração desse recurso natural, que é a água, para mim, é extremamente importante. Aí eu tenho métodos de irrigações, né, que gastam mais água, demandam maior quantidade de água. Então, esses métodos eles precisam ser muito bem manejados, muito bem planejados, porque vão gastar mais água. E também eles gastam mais água e a sua eficiência não é tão alta quanto os métodos de irrigação localizados, né? Basicamente, são irrigação por aspersão, irrigação por pivô central e irrigação por sulcos. São métodos importantes, são métodos que são muito usados no Brasil, porém, eles têm essas restrições, né? Eles gastam muita água e são métodos com uma eficiência inferior ao método de irrigação localizado. Então, vocês, futuros técnicos agropecuários, quando forem trabalhar com projeto de irrigação, tem que mensurar tudo isso que foi dito nesse momento, nessa aula. Observar todos os critérios. E aí, conjuntamente com o produtor, vocês vão indicar qual o melhor método para a propriedade, né? É importante, não existe uma receita pronta, né? Cada produtor, cada tipo de cultura, cada região e cada tipo de água me dá um caminho para trabalhar com um método específico, né? Não posso ter nada pronto, nada um pacote pronto, porque se eu pego uma água com uma qualidade ruim, eu tenho que trocar meu método de irrigação, né? Mas são objetos de estudos que vocês têm uma disciplina específica de irrigação e drenagem, que vocês vão trabalhar com detalhes, com maior riqueza de detalhes sobre esses assuntos aqui. Pois bem, e aí, nós saímos da irrigação, vamos entrar no solo. A gente vem falando bastante do solo, bastante da água, que são recursos naturais extremamente importantes para o sucesso da agricultura, né? Frágil, olha lá, frágil, passivo de degradação, quando não recebe o manejo e os cuidados necessários. Não esqueçam disso. Você coloca um solo sob condição de vulnerabilidade quando você não faz o manejo e não faz os cuidados necessários. Então, é muito importante que você observe isso, né? Existe lá todo um protocolo de conservação de solo, conservação de água. Se eu faço o protocolo corretamente, a probabilidade de eu ter problema com este solo e com esta água, ela diminui consideravelmente. Mas se eu faço de maneira errada, a probabilidade de eu ter problema, ela aumenta também consideravelmente. Uma outra coisa interessante que a gente trabalha atualmente é que ele pode ser considerado um recurso finito, que demora para se formar. Como eu disse para vocês, 1 centímetro de solo pode demorar até 400 anos para ser formado, mas rapidamente pode ser perdido. Se o solo, né, tiver uma condição de um preparo convencional, no qual não houve o manejo, não houve os cuidados necessários, e eu, num período curto, eu tive uma chuva, uma pluviometria muito intensa, eu posso perder esse solo em questão de minutos. Algo que demora até 400 anos para se formar. Então, cresce muito hoje, né, a linha de trabalho, considerando o solo um recurso finito, porque ele demora muito tempo para se formar. E aí,
né, eu tenho isso importante. Por quê? Não é porque eu tenho aqui uma camada que é rica em nutrientes. Polui a água e lagos. Olha lá. Por quanto que polui? Quando eu uso excesso. Né? Excesso de adubação, excesso de agrotóxicos. Por que polui? Polui por causa disso. O mau manejo. Né? Você tem lá a prescrição, o receituário agronômico, manda colocar X, por que eu vou colocar 2X? Este excesso é o excesso que vai contaminar rios, lagos, contaminação hídrica, contaminação, né, edáfica. Aí, concomitantemente, eu tenho o assoreamento dos rios. Né? Há problemas com alagamentos, enchentes, regulação da navegabilidade, produção de energia e uso hidrelétrico. Ou seja, é uma gama de fatores, como vocês podem ver na foto do fundo. Né? Se esse solo ele não está protegido, né, ele não tem uma proteção, a quantidade de problemas que eu vou ter por conta disso é infinita. Daí a importância de eu trabalhar com protocolos corretos, como manda a técnica, como manda a tecnologia. É sempre prudente lembrarmos que nós estamos numa região de trópicos. O Brasil pratica uma agricultura de trópicos. Nós estamos numa região quente, úmida, chove muito. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Eu coloco meus recursos naturais em maior grau de vulnerabilidade. Eu tenho maior produção, eu tenho maior produtividade, eu tenho mais safras durante um ano agrícola, mas em contrapartida, toda essa condição climática favorável para um lado, se eu não fazer o manejo correto dos meus recursos naturais, como o recurso hídrico ou recurso edáfico, eu vou ter um grande problema nos próximos anos, porque nós praticamos uma agricultura de trópicos, uma agricultura de regiões quentes e úmidas. Tá? É importante vocês terem essa percepção. Nós estamos, basicamente, toda a grande área de produção agrícola do Brasil está no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Tá? E aí tem os impactos que são associados. Desmatamento. Né? Hoje, grande parte do desmatamento acontece no Cerrado e na floresta amazônica. Em 2020, nós tivemos um aumento de 30% de desmatamento da floresta amazônica. Né? As nossas massas úmidas vêm da Amazônia. A agricultura do Centro-Sul depende da floresta amazônica. Então, esta floresta aqui faz do nosso país um dos maiores produtores de grãos do planeta. Então, nós temos que preservar. Esta floresta mantém a estabilidade climática no Centro-Sul. Nossa agricultura é uma agricultura aberta, em campo aberto. Depende das condições ambientais externas. E a floresta amazônica é importante na manutenção desses fatores climáticos, né, desejáveis para uma agricultura extremamente produtiva, extremamente empresarial. Fragmentação de habitats. Né, isso aqui está muito ligado ao aumento de pragas e doenças nas lavouras. Né. Uma vez que eu vou avançando para áreas de preservação, né, áreas de preservação, o que vai acontecer? Eu exerço uma pressão negativa sobre a biodiversidade que existe naquela área. E com isso, quando eu entro com plantio, né, com monocultivo especificamente, eu vou ter uma probabilidade, um ataque maior de praga, um ataque maior de doença. O que quer dizer isso daí? Eu vou ter que usar uma quantidade maior de agrotóxico. E aí nós vamos cair naquela questão anterior. Ou seja, uso mais agrotóxico, a possibilidade de contaminação de solo e água aumenta. Então, é importante a preservação dessas áreas, né, de fragmentos. Essas áreas mantêm a integridade e, especificamente, diminui o ataque de pragas e doenças nas minhas lavouras. Empobrecimento do solo, como a gente já viu anteriormente, desertificação e processos erosivos ocasionados pelo processo de um manejo inadequado. E aí, nós fizemos um panorama desses impactos ambientais, mas nosso objetivo não é somente falar dos impactos. Eu falo dos impactos, mas eu tenho que tomar medidas mitigadoras. O que são essas famosas medidas mitigadoras? É a implementação de medidas desenhadas
para reduzir os efeitos indesejáveis de uma ação proposta sobre o meio ambiente. Ah, eu tenho um problema. Tem como resolver? Tem como resolver. Aí nós chamamos de medidas mitigadoras, né? Como que eu evito a erosão? Como que eu evito o empobrecimento do solo? Como que eu evito o processo de lixiviamento, né? Como que eu faço? Eu tenho medidas mitigadoras. Claro, nós não vamos ver todas. São muitas medidas mitigadoras. Mas vamos dar um passeio, vamos dar uma passeada, né? Para ver algumas medidas que mitigam esses impactos ambientais. Esse é o grande propósito. E vocês, como técnicos agropecuários, vocês podem pegar uma propriedade extremamente impactada, mas, ao mesmo tempo, vocês podem propor medidas para resolver esses problemas. Esse é o grande objetivo. Resolução de problemas. Não apenas apontar os problemas. Ah, eu tenho um problema, sim. Mas como resolver? Esse como resolver, nós chamamos de medidas mitigadoras. Né? Claro, né? Muito falado, rotação de cultura. O objetivo dele é o quê? Diminuir a exaustão do solo. Diminuir a exaustão do solo. Está grifado aqui. Isso é feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma que as necessidades de adubação sejam diferentes em cada ciclo. Consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. Né? Você vai fazer práticas rotacionais. Ah, eu vou entrar com uma leguminosa, depois eu vou entrar com uma gramínea, depois eu vou entrar com uma asteráceas. Ó, leguminosas, gramíneas e asteráceas. Aí eu saio da asterácea, volto novamente para a gramínea, volto novamente para a leguminosa, volto novamente para a asterácea. Fiz 3 trocas. Isto é rotação de cultura. Né? Não é sucessão de cultura. Isso são práticas rotacionais. O objetivo dele é o quê? Diminuir a exaustão do solo. Não se iludam. O solo também fica exausto. O solo precisa de descanso. O solo precisa recuperar. Como que se faz isso na agricultura moderna? Praticando rotação de cultura. Uma outra técnica extremamente importante. Adubação verde. Adubação verde. Né? Aqui nós trabalhamos em consiste em adicionar ao solo, né, fragmentos de espécies leguminosas, visando aumentar o teor de nitrogênio do mesmo, ou o plantio consorciado, alternar de espécies leguminosas e não leguminosas. Né? Então tem o labi-labi, mucuna, guandu, né, crotalária, né, feijão de porco, né? Vários tipos de leguminosas que podem ser utilizados para adubação verde. Qual que é o grande legado dessas leguminosas? Elas conseguem captar o nitrogênio atmosférico e transformá-lo em nitrogênio, né, de forma absorvível pelas plantas. É o único grupo de plantas que consegue fazer isso. Eles captam da atmosfera o N2, que não é absorvível pelas plantas. Eles quebram esse N2 de uma forma que as plantas consigam absorver. Isso é o grande legado da adubação verde, visando aumentar o teor de nitrogênio. Lembrando que grande parte dos adubos nitrogenados são feitos de petróleo. É um combustível fóssil extremamente poluente. Então, quando você faz adubação verde, você, além de fornecer uma grande quantidade de nitrogênio, né, para o solo, ao mesmo tempo, você está diminuindo a concentração, né, de gases poluentes, gases de efeito estufa. Uma vez que os adubos nitrogenados, eles são feitos de petróleo, de fonte matriz fossilizada. Então, isso aqui é uma outra prática. Ah, eu cheguei, o solo está numa condição de vulnerabilidade, o solo está numa condição de exaustão. Trabalhar o quê? Com adubação verde. Qual o tipo de adubação verde? Qual o tipo de leguminosa? Aí vai depender de cada região que você está, qual o tipo de solo, quais as condições climáticas, e aí você vai indicar para o produtor qual melhor se adapta às condições daquele local. Então, tem que fazer um estudo, tem que fazer uma leitura, tem que fazer uma pesquisa, qual, né, se adapta às melhores condições edafoclimáticas
da região em que você está trabalhando. E aí, uma outra técnica muito importante é o cultivo em nível. Né? Consiste em realizar atividade de preparo de solo, de plantio, semeador e tratos culturais em nível ao longo do terreno. O que quer dizer na prática? Ele vai diminuindo a velocidade da água. E com isso, a possibilidade de arrasto de solo diminui consideravelmente. Isto é o cultivo em nível, ou as famosas curvas em nível. O objetivo é você quebrar a velocidade da água da chuva. É o cultivo em nível. Vocês provavelmente vão aprender a fazer essas curvas de nível, né? Então hoje tem vários equipamentos que facilitam muito a confecção de curvas de nível, mas é uma técnica extremamente importante. Inclusive existem estados brasileiros em que o cultivo de nível é preconizado por lei estadual. O estado obriga o produtor a fazer essas curvas de nível. Quem não faz, ele é multado. Por quê? Justamente para preservar o recurso edáfico e preservar o recurso hídrico. Né? São duas. Quando você faz o cultivo em nível, você faz a conservação de solo e a conservação de água. Tá certo? Mais uma prática de medida mitigadora. É a terceira prática que nós estamos vendo aqui. O outro é o cultivo em faixas. Né? É o cultivo de mais uma cultura na mesma área, na mesma época, mas em faixas diferentes do terreno. A cada ano as culturas são trocadas entre as faixas, de forma a se fazer uma rotação de cultura entre as espécies, que podem proteger mais o solo e as espécies que podem proteger menos. Tá? É uma outra técnica que se pode trabalhar. É uma técnica também muito utilizada em protocolos de agricultura agroecológica, em protocolos de agricultura sustentável, esse cultivo em faixa. Muito usado pela agricultura familiar. Então, vocês que vão trabalhar em agricultura familiar com áreas menores, isso aqui é uma técnica que vocês podem indicar com muita precisão, porque é uma técnica que realmente tem um efeito muito significativo na propriedade agrícola, principalmente na propriedade pequena, principalmente na agricultura familiar, que vai ser a porta de emprego de muitos de vocês. E, por fim, o terraceamento. O terraceamento, né? Consiste na construção de terraço na área, como vocês podem ver na figura aqui. O terraço é uma estrutura de terra que tem um camalhão e um canal. A função do terraço é parar a enxurrada. Né? Parar a enxurrada. O objetivo é sempre este, que a água não arraste as partículas do solo. Principalmente as partículas superficiais, aonde se encontra a parte viva do solo, aonde se encontra a matéria orgânica. Então, por que realizar um terraceamento? Evitar a erosão, reter a água e manter a terra sempre fértil. Esses são os princípios básicos do terraceamento. Tá? É uma técnica também que vocês vão utilizar bastante. É muito utilizado em regiões do Paraná e do Brasil Central e no Triângulo Mineiro, em função das condições do relevo dessas regiões que eu citei para você. Então, rapidamente aqui, nós vimos que 4 técnicas de mitigação de impacto ambiental. Como eu disse para vocês, a agricultura causa impacto? Causa impacto. Em maior ou em menor escala. Cabe a vocês, técnicos em agropecuária, né, traçar estratégias para mitigar o impacto ambiental. Sempre vai ocorrer o impacto ambiental. Mas qual que é o papel do profissional? Resolver esse impacto com medidas mitigadoras. Então, esse era o objetivo da nossa aula de hoje. Né? Era definir o que é impacto, trazer alguns exemplos de impacto e, ao mesmo tempo, trazer soluções para os impactos ambientais. Né? Na aula de vocês, no ambiente virtual, tem outros materiais, temos vídeo, né? Temos um texto didático que fala sobre isso. E é importante que vocês façam acesso, que é um conteúdo muito importante na profissão de vocês, futuro técnico pecuário, porque é a preservação dos recursos naturais, que é a base da agricultura do século XXI. Nosso país, um dos maiores produtores e maiores exportadores de grãos do planeta. Para que isso aconteça nos próximos anos e para que permaneça a empregabilidade de vocês, eu tenho que resolver todos os problemas ocasionados
pela agricultura. Um deles é o quê? A mitigação dos impactos ambientais. Tá? Uma boa semana para todos vocês e na próxima aula nós vamos abordar a legislação ambiental no Brasil. Um tema extremamente importante também para o profissional desse momento. Tá? Um grande abraço, cuidem-se, saúde a todos.